Então, retomando, né? Ele aceitou conversar, responder alguma coisa, né? E a irmã Senfrônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a perguntar. Venerável amigo, disse ela, né? Temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando nelas os melhores esforços, através das maldades sem conta. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã, exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez. Conheço de perto a dedicação de nossas amigas, testemunham da obra sublime do bem, mas não ignoro que padeça, heróicas e leais, há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. E aí, né, deu uma pausinha e continuou. Que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Porque palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos a vossa generosidade e alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Sinfrônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha entre os pergaminhos branquíssimos, brilhantes que trazia, de modo intencional, e abriu-o à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Decorridos alguns instantes, Sinfrônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos de maneira cristã, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Em síntese verbal, condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. Isso é para nós pensarmos. Cada vez que a gente se deparar com situações assim, de calúnia, difamação, ao invés de falar com esse ou aquele, devemos orar e pedir ajuda do alto. Continuando. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava perguntas extensas de nosso lado, mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista, dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e perguntou: tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa, interessando a órbita dos nossos deveres, junto dos desequilibrados mentais da Terra? Venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual
pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, mantêm-se no individualismo inferior que desconsidera o esforço dos outros, por mais debilitantes que sejam esses. Quase sempre entregam-se a rixas, brigas, infindáveis, e gastam o tempo estudando meios de fazer valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhe ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que não lhe dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, respeitava o orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro, muito calmo, repetiu a operação anterior, ou seja, pegou um pergaminho com a inscrição versículo 11, capítulo 6 da primeira epístola. Lembre, epístola é carta, do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Raimundo permaneceu na expectativa como quem não havia interpretado a advertência. Quanto devia, Mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, briguentos e ingratos, sem contaminar-se. Ou seja, eles podem ser o que quiserem, não se contamine com eles, deixa que eles briguem, fique na sua. Na verdade, eles esperavam que o mentor dissesse, então deixa eles para lá e vai ajudar outro grupo. Não é o que normalmente pensamos? Mas se nós estamos a fim de ajudar o ignorante, temos que ser pacientes com eles. Não foi para isso que aceitamos o trabalho? Faça o melhor que você puder, e assim ele não poderá mais tarde dizer que foi desassistido. Olha a lição para a gente. Paciência. Queremos mudar o mundo e nos esquecemos que as dificuldades nos ensinam. Quando entendermos isso, vamos agradecer a Deus por termos tido tanta dificuldade. Quando temos dificuldades, nos sentimos fracos e é isso que precisamos fortalecer. Aprender a nos entusiasmar. Entusiasmo significa o quê? Ter Deus dentro de você. Agradecer a oportunidade. Registrando as palavras sábias de Asclépio, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. A irmã Luciana, que também fazia parte do nosso grupo, perguntou: esclarecido mentor, essa é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo, compreendo. E o mensageiro comentou que o evangelho aplicado nos ensina a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Improvisa. O que você não souber, improvisa, mas não deixa de fazer o bem. Ficamos todos calados, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversas sem proveito, que a gente adquiriu na Terra, né? Não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção, notando que Sinfrônia, Raimundo e Luciana eram alvos da nossa indiscreta curiosidade. Cornélio perguntou a Asclépio como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento na verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e pegou um novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Ou seja, fazer com entusiasmo, com alegria, ter Deus no nosso coração. E falou: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humildemente: ensina-nos sempre, venerável irmão. Quem é que não pediria isso, né? Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integrarmos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si mesmo, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre Jesus tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de perfume inexplicável. Ambos os auxiliares, que se mantinham apostos, retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam meu cérebro. Não me contive. Com permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores como eu, acerquei-me de Cornélio e despejei aos ouvidos dele grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou: pertence Asclépio a comunidades redimidas dos planos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens desencarnados, dos homens encarnados, vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria nos visitam por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépio a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntou André Luiz, né?
Muitos companheiros nossos, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagem, não só às esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos mais elevados. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajantes, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros mundos e círculos da vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépio, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benevolência, se quiser, mas a intervalos de cada 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Oh Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação! Constitui sagrado estímulo para todos nós, disse o mentor atentamente, né? Devemos acreditar em... André Luiz perguntou, né? Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento do espírito do universo? O diretor da casa sorriu complacivo em frente à minha ingenuidade e disse: de modo algum. Asclépio relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é a identidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingir as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime inspira por integrar-se no quadro de representantes da nossa Terra, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter, Saturno. Os componentes destas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados para colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules e cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e a dirigem no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea e fonte de milhões de mundos é somente um detalhe da criação divina, um pedacinho do universo. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos paz e felicidade. E despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. Como não ter saudade de uma reunião assim? Teremos que andar muito para chegar até onde ele chegou. Mas ele ainda está na Terra, tem muito a percorrer ainda. Não podemos só esperar favores, como eternas crianças esperando que as babás, os professores, façam por eles as lições que eles têm que aprender. A escola é para ensinar o aluno, porque os professores já aprenderam e estão vindo para nos ajudar a caminhar com os nossos pés. Resumindo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perdão das ofensas, indulgência, benevolência,
Estamos no jardim da infância espiritual e já temos tanto que aprender. Aprender para nós significa pôr em prática. Deixarmos de ser como escribas e fariseus, que falam o que os outros devem fazer e eles mesmos não fazem. Precisamos deixar de ser pedintes e começarmos a agir. Ok? Boa semana a todos, fiquem com Deus, beijo no coração, amo vocês.